Glória a Deus. Imagine essa cena. Som de trombetas, nosso Jesus voltando para levar sua igreja, sua noiva amada, por quem ele entregou a própria vida, por quem ele morreu na cruz. Aguardamos ansiosamente esse dia. Eu quero convidar você para um tempo de oração. O Salmo 25, tem uma oração do salmista, em vários momentos no Salmo 25, que é um salmo de Davi, ele pede para que Deus guie o seu caminho. No verso 4 ele diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. No verso de número 8 ele diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Verso 9 ele diz: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. E aqui estamos nós, pecadores, necessitados da direção do caminho do Senhor. Tantas vezes nós escolhemos seguir por caminhos errados ao que Deus tem para nós. Então vamos colocar diante dele o nosso coração. Já falamos tanto com ele, vamos pedir para ele falar conosco agora e nos ensinar assim o caminho bom, reto que ele tem para nós. Peço que você ore por você, mas ore também por mim, para que eu seja fiel na exposição da palavra do Senhor nessa noite. Pai, como Davi, nós reconhecemos que somos pecadores e necessitamos da direção segura do Senhor. E não apenas da direção segura, nós precisamos que o Senhor nos tome pela mão e nos guie pelo caminho do Senhor. Nessa hora nós abrimos o nosso coração e pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Pai, eu sou consciente das minhas limitações e eu intercedo por mim e pelos meus irmãos e irmãs. Eu falo daqui aos ouvidos, mas o Teu Espírito fala ao coração. E nós queremos ouvir Tua voz nessa noite, queremos ser impactados pela Tua verdade, transformados, fortalecidos por aquilo que é a Tua soberana revelação a cada um de nós. Faça isso, Senhor, por Tua graça e para a Tua glória. Amém. Amém. Adoramos ao Deus de toda a graça. Sola gratia. Nós podemos louvar a Deus pelo seu perdão, porque só Ele perdoa. Sola fide, solos Christus. É a fé na certeza do que Deus fez por nós em Cristo Jesus, somos perdoados. Ouvimos a Deus, ao Deus de toda a verdade, sola Escritura. Estamos comemorando, queridos, 501 anos da Reforma Protestante. Desde sexta-feira estamos com o Em Reforma. E o tema foi, agora são outros 500. O pastor Natsa esteve conosco até hoje pela manhã, e agora eu tenho o privilégio de compartilhar com os queridos a palavra do Senhor. Olhando para os nossos dias e pensando que eles se assemelham muito com os dias por volta de 1461 a.C., quando a sociedade sem Deus vivia de forma terrível, a ponto de Moisés registrar assim no livro de Levítico, capítulo 18, verso 25:
e a terra se contaminou. E eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Tamanha a iniquidade do povo, a sociedade, que a terra, a expressão poética, é que a terra queria vomitar essas pessoas para distantes dela. Não é muito diferente do que nós temos vivido hoje, a terrível situação da nossa sociedade sem Deus. Lá, chegar-se ao ponto de que as pessoas, os pais, as mães, sacrificavam seus próprios filhos a falsos deuses, buscando receber o favor desses deuses. E eu digo que isso não é muito diferente dos nossos dias, porque hoje nós temos muitos pais sacrificando seus filhos, só que aos deuses modernos. Deuses chamado trabalho, dinheiro, poder, prazer, conhecimento. Como está o seu coração diante dessa sociedade, esse cenário que vivemos hoje? Nos últimos meses, aquele que mais se alegrou foi um pai que viu muitos alimentando aquilo que ele prega, defende. E eu estou falando do pai da mentira. Só que agora ela tem um nome bonito, né? Fake news. Quantos adorando esse Deus? Quantos colocando Cristo de lado e submetendo-se a esse Deus? Como está o seu coração diante da nossa sociedade? Milhares de brasileiros hoje exerceram sua cidadania. Escolher o governante, seja do seu estado, mas também o governante do nosso país. E para muitos, a esperança de um país melhor, sem corrupção, mais justo, que cuida dos necessitados, que investe na segurança, na saúde, está no homem. E eu vou repetir, para muitos, a segurança, a esperança está no homem. Meus irmãos, que tolice. Na época da Reforma, muitos criam em Deus, mas acreditavam que aquilo que eles faziam lhes davam créditos diante de Deus, então eles confiavam nas suas boas obras para serem aceitos diante de Deus. Isto impediu que as pessoas confiassem num Salvador. Impediu que as pessoas confiassem num Deus que viesse reinar sobre a vida deles. Isso impediu que as pessoas confiassem de que um Deus voltasse para buscá-los. Embora crescem em Deus, como confiavam em seus próprios méritos, eles não conseguiam se entregar a um Salvador, nem confiar num Salvador. E um dos ensinos resgatados com a Reforma Protestante foi essa verdade sobre um rei, um Deus soberano, que veio, entregou sua vida, morreu em favor de pecadores e que vai voltar para, de uma vez por todas, acabar com o pecado. Queridos, na pastoral de hoje do reverendo Jailson, você pode ler sobre a esperança verdadeira. Ela só é encontrada em Deus. Não leia agora não, deixa para você ler depois. Mas ele trata desse assunto. A esperança verdadeira nós só encontramos em Deus, não é em pessoas, não é em estruturas, não é em partidos, não é em ideologias, somente em Deus. E nós precisamos de ter o coração guiado, porque tantas vezes nos esquecemos disso. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, a partir do verso 11, diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa
e piedosamente, aguardando, preste atenção, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Espero que essa seja a sua realidade. Você seja esse povo exclusivo. 3 verdades aqui para fundamentar o que nós vamos refletir na palavra de Deus nessa noite. Primeira, Paulo está dizendo que é um Deus gracioso. Um Deus gracioso que salva pessoas por pura designação sua. Não há mérito nessas pessoas. Deus determinou. E ele fez isso através da morte do seu filho Jesus, que se entrega na cruz para perdoar o pecado desses pecadores. Esses que têm o pecado perdoado são transformados em seu povo. Segunda verdade, a graça desse Deus educa esses que foram salvos para viverem nessa terra de forma justa, piedosa e sensata. Resumindo, de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, esses salvos, pela graça, que vivem aqui de forma correta, segundo a vontade de Deus, devem aguardar, cheios de esperança, a volta do grande, maravilhoso Deus, Jesus Cristo. Então, essa é uma verdade para mim e para você. Então, todos os que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebem uma nova vida para viver aqui, mas só enquanto aguarda a volta de Jesus, que vai nos levar para a eternidade, então já totalmente livres da presença do pecado. Enquanto nós estamos aqui vivendo, nós anunciamos esse evangelho, nós que já participamos desse povo, e convidamos as outras pessoas para fazerem parte dessa família, crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador, e juntos aguardarmos a volta do glorioso Jesus. E é sobre esse tema que eu quero conversar com você. Eu convido para que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 24. Salmo de número 24 é um salmo de Davi. Eu sei que você gosta muito mais do 23 e conhece muito mais o 23 do que o 24. Mas nós vamos ouvir ao Senhor nessa noite no Salmo 24. O Salmo 24, muito provavelmente, foi escrito por Davi quando ele trouxe para Jerusalém a Arca da Aliança. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versos de 1 a 23, você tem o relato de como Davi pega a Arca da Aliança e leva de volta para Jerusalém. Então, muito provavelmente, ele escreve esse poema que era cantado, ou que foi cantado naquela ocasião. O salmo pode ser claramente dividido em 3 partes. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Os versos 1 e 2 vai apresentar para a gente o testemunho sobre quem criou toda a terra. Os versos de 3 a 6 vai apresentar para mim e para você as qualidades necessárias para adorar esse que criou todas as coisas. E os versos de 7 a 10 vão mostrar para a gente a majestade desse que criou todas as coisas. Eu vou fazer a leitura e peço que você acompanhe e permaneça, por favor, com a sua Bíblia aberta. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que verdades esse salmo nos apresenta para que o nosso coração, queridos, seja cheio de confiança e esperança na volta de Jesus Cristo. 3 verdades eu quero ver com você, usando essa divisão das 3 partes do salmo. A primeira parte do salmo, então, versos 1 e 2, apresenta para mim e para você a primeira verdade. Há só um Deus, dono de toda a criação. Há apenas um Deus, que é dono de toda a criação. Veja comigo aí. Deus é dono não apenas de Israel, ao Senhor, e esse Senhor é Iavé, o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, o Eu Sou. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo inteiro, e os que nele habitam. Então não é só o povo de Israel, é todo o mundo. Tudo o que está no mundo pertence ao Senhor. Vou dizer de novo. Tudo o que há no mundo pertence ao Senhor. E por quê? Por uma questão de lógica. Ele criou todas as coisas. Ele domina sobre a terra inteira, sobre os habitantes dessa terra. Tudo é dele. Todo dinheiro, todo talento, todo poder, todo prazer são de Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Queridos, trata-se de um recado claro da parte de Davi, e para mim e para você também, para nós não pensarmos em um Deus só nosso, mas um Deus que é do universo e que tem gente de todas as raças, tribos e nações, porque Ele é o Deus de toda a terra, o Senhor da criação. Tudo lhe pertence. É por isso que Isaías vai dizer que Ele não vai dar a glória dele a outro, porque a glória é somente dele. Mas olha o que diz o verso 2. Fundou essa terra sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Ele diz que quem fundou, quem criou essa terra foi Deus. E o alicerce dessa terra é o oceano. Então os hebreus criam que por debaixo dos continentes de terra haviam correntes de águas subterrâneas que se uniam aos oceanos. Mas eu quero te chamar a atenção para uma palavra aqui. Mares. Mares. O mar, não apenas no Apocalipse, mas em vários salmos, é uma figura poética para se referir ao mal. Mar, uma figura poética que indica o mal, não só em Apocalipse. Por exemplo, você vai se lembrar, e eu preguei aqui recentemente, Marcos 4, quando Jesus silencia o mar que está revolto. E por que isso é importante? Acompanhe comigo. A questão que Davi apresenta para a gente não é a posse da terra, mas quem possui a terra, quem é o dono de todas as coisas. E como é a relação desse que é dono de todas as coisas com ela. Então, numa leitura rápida, você que acompanhou a minha leitura, talvez entenda que estamos diante de uma confissão de Davi, do próprio Senhor Iavé, de que ele é o dono de todas as coisas. Mas um olhar mais cuidadoso, vendo todo o Salmo, nós vamos perceber que é uma proclamação de vitória e liberdade para o mundo e para todos os que nele vivem. Não se trata apenas de uma confissão que a terra é do Senhor, mas uma proclamação de vitória desse que é o dono da terra, de libertação para todos os que habitam lá. Por que eu digo isso? Os versos de 7 a 10 é uma cena onde um rei conquistou e está voltando para a sua cidade. E alguém grita: levantem as portas porque o rei vai entrar. O verso 8 diz para mim e para você quem é esse. Quem é? É Iavé, o mesmo que criou no verso 1.
mesma palavra. Ele é forte e poderoso, ele é poderoso nas batalhas. Então ele está voltando vitorioso. O que é que ele venceu? O que é que ele conquistou? Verso 2 de Gênesis 1 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus transforma o caos, cria todas as coisas, segundo a sua soberania, e agora sustenta. Só que o pecado entra no mundo em Gênesis 3. E esse mundo agora vai se desenvolver sob o pecado. Então Deus precisa restaurar. E Ele vai enviar Jesus para fazer isso. E o Salmo, então, não é uma questão para a gente de que a terra pertence a Yahvé, mas que Yahvé domina, é dono da terra. Qual a diferença? Se eu digo, a terra pertence a Yahvé, estou dizendo que ele a criou. Se eu digo, a Yahvé pertence à terra, estou dizendo que ele a conquistou. Que é o que Davi quer mostrar para a gente. Então, perceba, esse Deus que criou todas as coisas para ser de forma perfeita, quando o pecado entra no mundo, tudo se desestrutura e o diabo começa a reinar sobre as vidas, sobre as pessoas. Aqueles que foram criados para viver em harmonia e intimidade com Deus, agora vivem sob a tutela do diabo. Por que João vai dizer, no capítulo 5, verso 19 da sua primeira carta, que o mundo jaz no maligno? Queridos, por causa do pecado, o diabo reina sobre tantas vidas. Agora, por causa de Jesus, que viveu nesse mundo sem pecar, venceu a morte e destruiu o poder de Satanás que reinava, as pessoas que creem em Jesus não são mais dominadas pelo diabo, estão sob o governo espiritual de Deus. Vamos lembrar uma coisa? Quando Jesus expulsou demônios, ele falou para os seus discípulos: se eu expulso demônios, é porque é chegado o reino de Deus. Então não é mais o diabo que domina e governa sobre essa vida, porque agora eu libertei. Quem domina e governa essa vida sou eu. Então nós estamos diante de uma linguagem poética para afirmar que Yahvé, o Deus que criou o mundo, resgata a sua criação do domínio do diabo. Então o Salmo aponta para o que aconteceria com a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem para conquistar e implantar o seu reino. Veja como que isso é presente na linguagem de Paulo, quando ele escreve aos Colossenses. Se você quiser anotar, Colossenses 1, 13 e 14, Colossenses 2, de 13 a 15. Nós lemos assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus nos liberta do império das trevas através do seu Filho, nos leva para o reino do seu Filho, porque nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados nele. Esse Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Capítulo 2, verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É uma linguagem para dizer que Jesus conquistou, através da sua morte, libertação do domínio do diabo para aqueles que creem e confessam o seu nome como seu Senhor e Salvador. Essa é a primeira verdade do Salmo para a gente. Há só um Deus, dono de todas as coisas. Ele criou,
deu o livre-arbítrio apenas para o primeiro casal. Eles pecaram, se afastaram, o diabo veio dominar sobre tudo. É lógico que sob a mão poderosa de Deus, Deus deixou ele fazer aquilo apenas que cumpre o propósito de Deus. Mas Deus providenciou um resgate de volta. E Davi está testemunhando isso para mim e para você. Essa é a primeira verdade. Só há um Deus. Um Deus que criou, domina e governa sobre todas as coisas. A segunda verdade, os versos de 3 a 6 dizem para nós que só há um Deus digno de toda adoração. Só há um Deus digno de toda adoração. A pergunta no verso 3 é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ele está olhando para os versos 1 e 2. Espera aí, como é que nós vamos nos achegar diante desse que criou e domina sobre todas as coisas? Diante da grandeza desse Deus, do que ele fez, todo ser humano deve fidelidade e adoração. Todo ser humano deve fidelidade e adoração ao legítimo Rei e Criador do universo. Mas a pergunta é: quem vai chegar diante dele? Porque se está diante daquele que venceu, que conquistou um povo para si, e como um pai amoroso resgata os seus filhos de volta. Queridos, quem é que pode se juntar a ele? Quem? Essa é a pergunta do verso 3. Quem pode estar diante de alguém tão maravilhoso? Tão glorioso? Quem? Não se está falando aqui de um reizinho, de um governador, nem de um presidente de uma nação. Está falando do glorioso Rei, Senhor do universo. Aquele que pode todas as coisas. Quem pode se chegar diante dele? Isso nos lembra do Salmo 15, que faz uma pergunta semelhante. Quem pode subir ao monte do Senhor? E é importante nós entendermos essa expressão. Quem pode ir até aos Deus? Quem pode subir até Ele? Quem pode estar na presença dEle? Essa é a pergunta. Agora, o povo quer ir. Dá a impressão para nós, no verso 3, que o povo está querendo ir até esse Deus que criou todas as coisas, que domina sobre todas as coisas, que conquistou de volta aqueles que estavam sob o poder do diabo. Mas quem é que pode ir lá? E eu quero chamar sua atenção para essa expressão: subirá ao monte do Senhor. Monte do Senhor é o lugar escolhido para a habitação de Deus. Então, subir ao monte do Senhor é ir à presença de Deus. Agora, Gênesis 3, 23 e 24, diz para nós que Adão é banido da presença do Senhor, do jardim do Éden, ele é posto fora do jardim do Éden por causa do seu pecado. São colocados anjos para que ele não volte para o jardim. Quando nós lemos Ezequiel, capítulo 28, versos 13 e 14, ele vai chamar o Éden de o jardim do Monte Santo de Deus. Você está comigo aqui? Jardim do Éden é um jardim chamado Monte Santo de Deus. Então, o jardim é montanhoso. É por isso que o capítulo 2, verso 10 de Gênesis, diz que há um rio, que as águas descem. Queridos, o santuário do Éden era um jardim montanhoso. Daí a expressão Adão e Eva caíram. A queda. E nós falamos da queda, o ser humano caiu, a queda do ser humano no pecado. Porque ele estava no santo monte e caiu da presença do Senhor. E não pode voltar para lá. Não pode. Quando Adão é expulso do jardim, isso é uma queda da presença de Deus, monte abaixo, para longe da companhia do Senhor. Então, subir ao monte é estar na presença de Deus novamente, vivendo com Ele. E o povo quer voltar, quer subir. Mas quem pode? Versos 4 e 5 nós encontramos a resposta. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente.
esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Você pode? Você é alguém puro de coração? Você é alguém cujas mãos são limpas, não há nada que possa te acusar? A sua alma é verdadeira, não há falsidade? E aqui essa expressão pode ser traduzida também no hebraico como falsos ídolos, aqueles que não adoram falsos ídolos ou ídolos. Há duas preocupações aqui. O verso 4 vai falar para a gente do coração do adorador, do caráter. E o verso 5 vai falar da justiça de Deus. Verso 4. Qual é o caráter daqueles que podem adorar a Deus? Aqueles que têm um coração puro. Está falando da santidade interior. Mas aqueles que também têm mãos limpas. Está falando da santidade exterior. Ou seja, mãos e coração falam daquilo que eu sou, que eu penso e do que eu faço. João Calvino disse assim: a verdadeira pureza, indubitavelmente, tem sua sede no coração. Todavia, manifesta seus frutos nas obras das mãos. Aquilo que está dentro do meu coração vai se refletir nas minhas atitudes. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega ou que não entrega a sua alma à falsidade, está falando para a gente de um relacionamento correto com Deus. Nem jura dolosamente, fala de um relacionamento correto com os outros. Essas qualificações para entrar diante de Deus, para subir um monte e estar na presença de Deus, deixa claro que há necessidade de um Salvador. Porque quem pode cumprir isso aqui? Não tem. Se não tem ninguém que possa cumprir isso aqui, então ninguém pode subir o monte. Não tem ninguém para subir no monte. E os seguidores desse Senhor, desse Yahvé, são pessoas que querem ou necessitam ser íntegras, são leais e querem subir para adorá-lo por quem ele é e pelo que ele fez. Se parasse aqui, nós estaríamos perdidos. Mas nós temos o verso 5. E olha o que diz o verso 5, queridos. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. O que encontrará aquele que vai até Deus? A pessoa descrita no verso 4, que precisa de um Salvador, precisa de justiça, então vai receber de Deus a bênção e a justiça. Davi está apresentando para mim e para você a doutrina da justificação, que é um dos pilares da nossa reforma. Entenda, se alguém precisa de justiça salvadora, justiça do Deus da sua salvação, Yahvé vai dar e vai abençoar para que essa pessoa possa ser limpa de coração, pura de mãos, não se entregar à falsidade, nem jurar dolosamente. Mas primeiro é necessário o quê? Verso 6. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E imediatamente você é lembrado da luta de Jacó com Deus no Val de Jaboque. Ele diz, o Senhor não vai embora enquanto não me abençoar. E enquanto ele não é transformado, Deus não vai embora. E o que Davi está dizendo é o seguinte, aí seria melhor a gente começar de baixo para cima, do verso 6 para o 4. A geração que busca Deus verdadeiramente, quer conhecer e ver a face do Deus de Jacó, esta obterá justiça do Deus da salvação e bênção para poder viver limpo de mãos, puro de coração, entregar a sua alma à falsidade, não entregar a sua alma à falsidade, nem jurar dolosamente. Aquele que se aproxima de Deus com sinceridade e confiança encontrará salvação nele, por graça. Então, quem é que vai estar diante do Senhor? Porque só teve uma pessoa no mundo, na história, que cumpriu os versos 4. O verso 4. Jesus Cristo. E é esse Jesus que concede a mim e a você uma justiça
Romanos 3, 19 e 23. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele, Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queridos, há uma pergunta no verso 3, há uma resposta nos versos 4 e 5, e há um jeito de viver no verso de número 6. Buscar a Deus traz o sentido espiritual. Nós não falamos assim, vamos buscar a Deus em oração, e aqui, o salmista dizendo, vamos buscar a Deus, vamos chegar diante dEle. Não é assim na oração? Nós não estamos diante do nosso Deus? E ele está dizendo, busque o Senhor, busque a face do Deus de Jacó. Ele graciosamente vai salvar, vai imputar a justiça de Cristo e vai te abençoar para viver do jeito que você precisa. Esse encontro pessoal com Deus é essencial para se ter vida. Não há vida se não for no encontro pessoal com o nosso Deus. É por isso que tem que subir o monte, onde Ele está, onde é a habitação do Senhor. Esses versículos de 3 a 6 descrevem os adoradores do Deus Yahvé. E notem, esses adoradores que são apresentados aqui são um reflexo do caráter desse Deus. Um Deus é conhecido pelo tipo de adoradores que ele possui. Vou repetir. Um Deus, seja ele qual for, é conhecido pelo tipo de adoradores que ele possui. Como é a minha e a sua adoração vai refletir quem é o Deus a quem nós adoramos. Por isso que há uma direção clara aqui de como nós devemos adorar esse Deus. Então, a segunda verdade é, há só um Deus digno de toda adoração. A primeira verdade, há só um Deus que criou e é dono de todas as coisas, domina e governa sobre todas as coisas. A segunda verdade que o Salmo traz é que só há um Deus digno de toda adoração, e Ele mesmo propicia para todos nós que o buscamos sinceramente, que nos rendemos diante de Jesus, condições de adorá-lo. E a terceira e última parte, os versos de 7 a 10, traz para mim e para você a verdade que há um só Deus, só há um Deus que vem celebrar com o seu povo resgatado. Há só um Deus que, depois de conquistar o seu povo, ele vem celebrar com esse povo. Versos de 7 a 10, então, é o clímax do Salmo. Deus vem até seu povo. Verso 3, o povo quer ir até esse Deus que criou todas as coisas. Agora, o verso 7 até o 10 diz que esse Deus vem. E ele quer estar junto com o seu povo. E o que nós lemos é, tenta imaginar, Davi diante de Jerusalém, a cidade santa, chegando com parte do seu exército, porque eles conquistaram, e a Arca da Aliança está sendo trazida. E alguém grita, levantem as portas, porque o rei que vai entrar é tão grande, e tão majestoso, e tão maravilhoso, que essas portas são pequenas. E olha que as portas de Jerusalém eram amplas, mas não eram suficientes para esse Deus. O Rei da Glória está chegando para habitar com o seu povo. Deus está vindo até o seu povo. E de dentro da cidade alguém pergunta, mas quem é esse Rei da Glória? E aí a resposta é Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que conquistou, Ele que criou, e Ele que veio para celebrar com o seu povo. E a pergunta se repete, verso 10, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Queridos, quem é esse Rei? É Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. O grande homem perfeito que respondeu ao caráter completo estabelecido por Deus e, portanto, teve direito de subir ao monte. É só Jesus, somente Ele é perfeito.
Os outros só poderão subir se forem juntos com Jesus. Queridos, por mais importante que tenha sido esse cenário, eu quero transportar você para outro cenário. Isso aqui aponta para o que aconteceu muito tempo depois. O verdadeiro Rei da Glória entra na cidade santa, Jerusalém, num domingo. Entrada de Jesus. Ele entra montado num jumentinho. As pessoas com palmas nas mãos. Curiosamente, na cultura ou na liturgia judaica, o Salmo 24 era entoado na adoração no primeiro dia da semana. Então imagine o seguinte: Jesus está entrando pelas ruas de Jerusalém, os religiosos estão no templo, os religiosos estão entoando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E concomitantemente, Jesus entrando pelas ruas, o povo está gritando: Hosana ao Filho de Davi. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. João registra, no livro de Apocalipse, o que vai ser essa entrada triunfal nos últimos dias, quando ele voltar e for levar o seu povo consigo. Eu peço que você abra a sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 19, para a gente ter essa imagem dessa volta de Jesus como Rei conquistador, dono de todas as coisas. Capítulo 19 de Apocalipse, a partir do verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Está falando de quem, meus irmãos? Jesus Cristo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Só há um Deus que vem celebrar a vitória com o seu povo: Jesus Cristo. 3 verdades nesse texto, meus irmãos, que devem encher o meu e o seu coração de confiança e esperança nos cenários de caos que nós temos hoje. Se só há um Deus, dono de toda a criação, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está controlando todas as coisas. Até o diabo só faz aquilo que Deus quer que ele faça para cumprir os propósitos dele. Então, se Deus é dono de todas as coisas, você pertence a Ele. Você pertence a Ele. Ele está cuidando de você. Segunda verdade: se só há um Deus digno de toda adoração, essa vitória que nós alcançamos por causa de Jesus nos constrange a adorá-lo. E se só há um Deus que vem celebrar com o seu povo, queridos, nós celebramos a vitória hoje, aguardando a grande vitória do dia final. Vivemos hoje aqui, mas com o olhar e o coração lá. Porque isso aqui é passageiro. E eu quero trazer 3 aplicações aqui para você que é crente em Jesus Cristo. A primeira delas é a adoração. A tradição antiga usava esse salmo para dizer que era o glorioso dia da volta de Jesus Cristo, ele entrando glorificado no céu com toda a comunidade, com todo o seu povo, todos nós, entrando no céu com aquele que venceu o pecado e que nos dá a vitória nele. Queridos, nós precisamos ter essa consciência. Quando nos achegamos aqui aos domingos,
para coletivamente adorarmos a Deus, somos esse povo que foi conquistado e que vai reinar eternamente com Ele. E como não adorar um Deus assim, que morreu na cruz no meu e no seu lugar? A segunda aplicação: como não proclamar essa verdade? Se tudo pertence a Deus, todo ser humano pertence a Deus, todo ser humano é criado em imagem e semelhança de Deus, todo ser humano deve fidelidade e adoração a esse Deus glorioso. E eu preciso falar isso para eles. Eles não sabem. Eles acham que devem adorar a si mesmos. Adorarem o dinheiro, o poder, o sexo, o prazer, o que for. E nós precisamos dizer que eles foram criados para adorar o único e verdadeiro Deus. E isso não acontece só no ambiente religioso. A nossa adoração é a nossa vida por onde nós estivermos. O Salmo deixa isso claro para a gente quando diz que nós não juramos dolosamente, não entregamos a nossa alma à falsidade, somos limpos de mão. Isso é no dia a dia, isso é no comportamento social cotidiano. Precisamos proclamar essa verdade. Precisamos. Os que já são do reino saem para anunciar e chamar os outros para fazerem parte da grande celebração da vitória final do Rei da Glória. Temos esse grande privilégio e não podemos nos calar. Terceira aplicação. Precisamos nos arrepender. Nos arrepender porque tantas vezes somos como os discípulos. Jesus está subindo aos céus. E os discípulos estão olhando para ele perguntando: então, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles estão focados no reino político. Restaures o reino de Israel, o poder político de Israel. Focados num reino ético, é de Israel, e focados apenas num ambiente ou num espaço geográfico, Israel, Jerusalém. E a resposta de Jesus é: virá o Espírito Santo sobre vocês, e vocês terão poder. Então, trata-se de uma questão espiritual. E a abrangência é o mundo todo. Samaria, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E isso é para mim e para você. Mas tantas vezes olhamos com a nossa visão míope, enxergamos só o aqui e agora, e achamos que só nós somos pertencentes a esse reino. Precisamos viver aqui, queridos, com os olhos lá. Deus voltará, agora como Jesus Cristo. E Ele vai nos levar, vitoriosos, para celebrar por toda a eternidade a vitória sobre o pecado, a transformação das nossas vidas, a condenação final do diabo, que pela eternidade arderá no lago de fogo e enxofre. Quais problemas lhe afligem? Que preocupações você tem? Como está o seu coração? Que medos tomam conta do seu coração? Diante dessas verdades, que resposta você tem para os seus problemas, para as suas dificuldades, para os seus medos? Mas eu quero falar com você que ainda não pertence a essa família da fé. Você ainda não faz parte dos vencedores. Você não pode subir ao templo, ao monte santo do Senhor. Você não vai voltar para o jardim. Porque só aqueles que creem em Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que quanto maior a convicção da graça desse Deus, do amor desse Deus por você, maior será a sua força para se entregar a Ele e para vencer os pecados. Spurgeon, comentando esse texto, falou assim: Spurgeon, pastor, disse o seguinte: é possível que você esteja dizendo: nunca entrarei no céu de Deus, pois não tenho mãos limpas, nem coração puro. Olhe para Cristo, que já subiu a colina sagrada. Ele entrou como precursor daqueles que confiam nele. Siga seus passos e repouse sobre seu mérito. Ele, Jesus, cavalga triunfalmente para o céu. E você também cavalgará até lá, se confiar nele. Mas você diz: como posso ser como esse personagem descrito? O Espírito de Deus lhe dará isso. Ele criará em você um novo coração e um espírito correto. A fé em Jesus é a obra do Espírito Santo e tem todas as virtudes envolvidas nela.
é voltar-se para Cristo, confiar em Cristo, entregar a vida a Cristo, render-se diante de Cristo. Os religiosos cantavam o Salmo 24. Deixaram Jesus entrar em Jerusalém e deixaram Jesus entrar até no templo, onde Jesus expulsou os cambistas, mas nunca permitiram que Jesus entrasse no coração deles. E essa é a palavra para você nessa noite. Jesus quer entrar no seu coração. Ele quer tomar a sua vida. Ele quer te conduzir ao Monte Santo. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer, como Rei da Glória, habitar na sua vida e te conduzir por toda a eternidade, sem pecado. Feche seus olhos. Você que já tem uma vida em Cristo, adore-o nessa hora, por quem Ele é e porque Ele conquistou salvação para você. Peça a Deus para inclinar o seu coração e sair daqui motivado para proclamar e chamar as pessoas para fazerem parte dessa grande e gloriosa celebração de vitória do Rei dos Reis. Talvez seja um momento também de se arrepender, por estar pensando apenas em você, egoisticamente, e não olhando para o mundo como campo missionário para proclamar o Evangelho. Mas e você? Você que ainda não crê em Jesus. Ele é o Rei da Glória. Ele criou todas as coisas. E mesmo assim Ele morreu numa cruz para te dar vida. E Ele está voltando. O Rei voltará em toda a sua glória e levará todos aqueles que o confessam como seu Senhor para junto habitar com Ele por toda a eternidade na Cidade Santa. E você vai? Para ir você precisa confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Em breve, queridos, as trombetas soarão e o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, poderoso nas batalhas, virá para nos levar. E aí nós participaremos das bodas do Cordeiro e celebraremos por toda a eternidade a vitória. Ah, Deus, que alegria nossa, saber que a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está em Cristo. É por isso que podemos dizer que a esperança nunca morre. Porque Jesus está vivo e é o Rei dos Reis, o Verbo da vida, o Senhor dos Senhores. Aquele que subiu ao monte e pode nos levar com Ele. Ah, Deus, obrigado, porque em breve Jesus voltará. E aí nós seremos levados deste mundo e não teremos mais nenhuma dor, sofrimento, angústia, choro, lágrima, porque viveremos totalmente livres do pecado. Louvado seja o Teu nome, Pai, ansiamos e esperamos esse glorioso dia. Mas, Pai, enquanto aguardamos e olhamos para esse dia, inclina o nosso coração a viver de forma reta na Tua presença e a anunciar às pessoas quem é o Rei da Glória. E quando as pessoas perguntarem quem é o Rei da Glória, nós vamos falar, é Jesus, aquele que morreu na cruz para te dar vitória contra o pecado e transformar a sua vida. E se as pessoas perguntarem de novo, mas quem é esse Rei da Glória? Nós vamos dizer, esse Rei da Glória é Jesus, que voltará para te levar para uma vida eterna. Ah, Deus, leva-nos assim. Saiamos daqui nessa noite, Pai, com o coração cheios, os corações cheios de esperança e confiança no Senhor e decididos a buscar o Senhor todos os dias e não deixarmos o Senhor ir enquanto o Senhor não mudar a nossa vida, como foi com Jacó. Enquanto a vida dele não foi mudada, de Jacó para Israel. Não deixa a gente seguir conforme o nosso próprio coração. Transforma a nossa vida. Cada um aqui foi incomodado pelo Teu Espírito Santo, Pai, nessa noite, por aquilo que o Senhor tem para nós. Então, leva-nos assim,
para vivermos na tua presença. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.